Glória a Deus, gente. Feliz Dia das Mães para nós, né? Amém? Quando eu estava orando, buscando a Deus, que palavra eu vou levar no Dia das Mães? Primeiro, quando o Amoreco disse, amor, você vai pregar no Dia das Mães. Eu fiquei, meu Deus, eu vou pregar o quê? Eu quero é folga, Dia das Mães. Eu queria era ficar de folga, queria de presente. Mas eu creio que Deus se move em propósito, e Ele tinha um propósito, né, para eu trazer essa palavra. E quando eu fui buscar a Deus para me dar um tema, né, para eu pregar, o que é que eu vou falar, Deus me deu uma palavra com o tema cuidado com a sua língua. Talvez quando você viu, né, essa imagem, você ficou pensando, o que é que isso tem a ver com o Dia das Mães? Gente, nós temos o privilégio de acompanhar muitas pessoas, né, ouvir muitas pessoas. E ao longo desses anos eu tenho percebido o peso de uma palavra liberada por uma mãe. A responsabilidade que nós temos como mãe em tudo que a gente fala. Então, claro que essa palavra é para toda a igreja, mas para você que é mãe, fique bem atento, bem atenta, porque o que a gente fala direciona o destino dos nossos filhos. O que a gente fala é de fundamental importância para a vida dos nossos filhos. Amém, mães? Por isso que é esse tema, cuidado com a sua língua. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Tiago 3. Nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal por inteiro. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme, conforme a vontade do comandante, do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida. Olha isso, gente, que forte. Sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e procede maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Caso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esse texto já é autoexplicativo e para mim é um alerta gigantesco, né, assim, acerca da nossa língua, do nosso falar, da nossa boca. O Senhor, durante esse texto, vai nos advertindo em várias situações, de várias formas. Então, eu quero te dizer, cuidado com a sua língua.
E esse tema diz respeito a todos nós. Eu sempre gosto de trazer algo para ilustrar, né? Eu gosto muito, porque fica ali aquela palavra, sempre que você vê o objeto, você lembra. Só que eu não consegui uma língua. Eu não consegui uma língua. Mas, segundo o Arthurzinho, eu estou vestida igual uma língua. Então, eu sou a própria ilustração essa noite. Quem se aventura a levantar a mão e dizer, isso não é um problema meu. Eu não tenho problema com o meu falar, eu não tenho problema com a minha língua. Todos nós já vimos, em menor ou em maior grau, algum problema relacionado ao falar. De alguma forma, lidamos com algum problema, né? Às vezes mais próximo, às vezes um pouco mais distante, relacionado ao falar. Todos nós já vimos pessoas sendo curadas por uma palavra oportuna, realmente pessoas transformadas por uma palavra de bênção liberada, né? Uma palavra como um bálsamo, uma palavra como medicina para a alma daquela pessoa. Mas também já vimos pessoas doentes, machucadas e feridas por palavras ferinas, críticas injustas, palavras venenosas, palavras malditas. Então, nós temos a boca como um lugar que pode, como um órgão, né? A língua como um órgão que pode abençoar e também pode amaldiçoar. Dentro de tudo isso que a gente leu, né, até aqui, eu queria compartilhar com vocês 3 tipos de língua. A primeira delas é a língua venenosa. Olha aqui, eu trouxe até um SBP. A língua venenosa. Quantas histórias difíceis eu e você já ouvimos de pessoas que, de alguma forma, carregam até hoje, né, até a sua vida adulta, uma palavra liberada por alguém, uma palavra que lhe feriu, uma palavra venenosa. Seja essa palavra liberada pelos nossos pais, que eu acho que é a pior palavra que a que mais nos fere, liberada por uma mãe, por um pai. Palavras talvez liberadas por uma liderança espiritual adoecida. Eu já ouvi relatos de pessoas que, por algum motivo, né, queriam mudar de igreja e foram amaldiçoadas. Queria mudar de célula, o líder ficou bicudo, com raiva, falando que não deveria. Líderes adoecidos. Gente, o Senhor nos liberou, né, nos libertou para que a gente fosse livre. Então, não é eu e nem você que vamos prender as pessoas, né? Se sentir donos dela. Então, existem pessoas feridas por palavras de líderes espirituais, às vezes de chefes, no trabalho que você tinha, uma chefia ruim, né, ineficiente, agressiva, ficava declarando coisas ruins a seu respeito, e aquilo te feriu, de alguma forma te prendeu, te paralisou. Às vezes o próprio cônjuge, que é alguém que você ama, que está ali sempre perto, libera palavras pesadas. Quantos casamentos, né? Quantos gabinetes a gente já teve que ter com casais, com palavras venenosas, palavras agressivas, né? Assim, realmente que ferem, que magoam. E não foi para isso que o Senhor me chamou e chamou você. O Senhor não nos chamou para ter uma língua venenosa. Existem pessoas que até hoje ecoam na sua mente palavras liberadas ainda na sua infância. Palavras que, de alguma forma, têm direcionado a sua vida até hoje, porque ecoa aquela palavra maldita, aquela palavra venenosa. Muitos de nós aqui ouvimos palavras como você não presta, não sabe fazer nada, é burro, desastrado, bagunceiro, inútil, infinitas palavras ruins, tantas outras. Talvez se a gente fosse perguntar aqui, cada um teria alguma para compartilhar, que de alguma forma isso ainda ecoa na sua mente.
Tiago compara a palavra como uma fagulha que incendeia uma floresta. Compara com fogo, compara com veneno. Palavras mal colocadas causam grandes tragédias. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita atenção em relação ao que a gente fala. Talvez a sua vida, como uma floresta, foi incendiada por uma pequena fagulha. E até hoje, né, não se tem sinal de vida, apenas um corpo que só está existindo porque alguém te lançou uma fagulha que destruiu você. Nunca aceite que alguém imponha sobre você palavras de fracasso, de derrota, de maldição, a ponto de te adoecer, a ponto de te prender, a ponto de te paralisar. Nós precisamos entender que vão existir, sim, palavras assim, mas nós não vamos aceitar, vamos ressignificar. Os pecados da língua são graves. Jesus disse que prestaremos conta no dia do juízo por cada palavra inútil que proferirmos. Gente, isso é muito forte. Eu e você vamos prestar conta de cada palavra inútil que a gente falar. Então, existe de mim e de você muita responsabilidade no que nós dizemos. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim para mim mesmo. Se isso não edifica, para que falar? Se eu vou falar, né, algum comentário, alguma situação para alguém, se aquilo não vai edificar, para que falar? Então, é muito importante a gente ter essa percepção e esse olhar. É difícil? É difícil. Eu estou pregando para vocês aqui, mas não estou dizendo que é fácil, não. Eu estou dizendo que essa é uma tarefa para a nossa vida cristã. Eu queria te perguntar se você já falou mal de alguém. Não precisa levantar a mão. Você já xingou alguém? Perdeu o controle emocional, se desorganizou e falou um monte de coisa que não devia? Contou uma piada imoral, sem graça, que não edificava? Espalhou uma mentira? Talvez uma meia-verdade? Se tem um sim para alguma dessas perguntas, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós precisamos hoje acordar e ter uma percepção da importância que é o nosso falar. A importância que é cada palavra que sai da minha boca. Lá em Provérbios 6:16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele detesta. Tem algumas versões que diz que ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aqueles que provocam discórdias, contendas entre os irmãos. Que tudo e de todos esses, né? De todos esses pecados, 2 tem a ver com o nosso falar, com a nossa língua, e o que Jesus odeia, abomina também, que é quem causa discórdia entre os irmãos, que é uma coisa horrível, horrível. Nós, como família, muitas vezes falamos o que não devemos e, de alguma forma, nós que deveríamos, né, levar a bênção, nós que seguimos a um Deus que abençoa, que devíamos abençoar as pessoas, ser como bálsamos na vida delas, nós somos pedra de tropeço pelo que nós falamos. Quantos irmãos já saíram da igreja, da família, nós somos uma família, já saíram da família por uma palavra maldita, por um comentário desnecessário,
por algo que não edificava e eu queria, porque eu queria falar aquilo, né, para alguém, em algum grupo, em alguma situação. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós carregamos feridas, dores, que eu tenho a necessidade de falar mal das pessoas, porque de alguma forma, até inconscientemente, quando eu coloco alguém para fora, para baixo, isso vai me sobressaindo. Eu preciso empurrar as pessoas para baixo para, de alguma forma, aparecer. Então, isso é muito perigoso e nós precisamos estar atento o tempo todo, porque é perigoso. Lá em Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Todo homem precisa ser pronto para ouvir. Ouvir fala de acolher. Ouvir fala de, né, estar ali junto, dar importância para o outro. Ouvir é acolher. E tardio para falar. Eu entendo, ao longo da minha vida, pode ser diferente para você, que a necessidade de falar, ela está muito ligada à imaturidade. E eu sei que em Deus nós vamos amadurecendo dia após dia. Eu entendo isso pela minha própria experiência de vida. Quando eu era um pouco mais nova, eu tinha muita necessidade de falar. Eu tenho até hoje, mas o Espírito Santo está me controlando. Mas eu tinha muita necessidade de dizer minha opinião. O que eu achava sobre aquilo. Por que isso, por que aquilo. E com a maturidade eu fui percebendo que se não edifica, né, para que falar? E que a minha opinião muitas vezes não importa para o outro, né? Então, é muito importante a gente ter essa percepção dessa necessidade de falar. Será que eu não estou sendo muito imaturo, né? Essa ansiedade de dizer... Gente, eu tinha tanta ansiedade de falar que o Anderson ia me falar uma coisa, eu já respondi antes dele terminar a pergunta. E não só com ele, com várias outras pessoas, né? Mas o Senhor teve misericórdia, ao longo dos anos eu tenho amadurecido e crescido. Não estou pronta, mas estou nesse processo de crescimento. O verso 26 desse texto diz assim: ele diz que se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, sua religião é vã. É uma religião inútil. Se a gente serve ao Senhor, a gente é envolvido na obra de Deus, se eu gasto a minha vida, né, no reino de Deus, e tenho uma língua perigosa, uma língua venenosa, é vã. Tudo que eu faço é inútil. Olha que coisa mais perigosa. Eu gastar a minha vida inteira no reino de Deus, mas falo que não devo, tenho uma religiosidade inútil. Uma religião vã. É isso que a Bíblia está nos dizendo. E Tiago está falando para a igreja, para os crentes, para mim e para você. Porque ele começa o texto dizendo assim: meus irmãos. Então, essa palavra é para mim e ela é também para você. E diz assim o texto, que todos tropeçamos em muitas coisas. Quem não tropeça no falar é varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Tiago, ele vai usando duas figuras de linguagem que eu quero destacar, né, que a gente leu lá no texto inicial. A primeira é o freio da boca do cavalo. Se controlar a boca, você vai controlar o cavalo. Então, o desafio para mim e para você é controlar a nossa boca. E o segundo exemplo que ele usa é o leme de um navio. Mesmo que em meio a tempestades, meio que em meio ao caos no mar, o capitão governa com um pequeno leme a direção daquele navio. Então, eu queria te dizer essa noite que quem controla a sua língua governa a sua vida.
Eu e você precisamos ter essa percepção da importância do governo de Deus sobre a minha boca, do governo de Deus sobre a minha língua. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente dá o controle da nossa vida para o Senhor, nós estamos entregando o controle do nosso falar. Nós estamos entregando também o governo da nossa boca. E a segunda língua que eu queria falar, a primeira língua é qual? Venenosa. Cuidado com a língua venenosa. A segunda língua é a língua duvidosa. Se você encontrasse lá fora no estacionamento essa garrafa aqui com essa água, você beberia água? Por quê? É duvidosa, né? Essa água, ninguém sabe a origem, não tem rótulo, né? Pode ser até um Sprite, pode ser uma água mineral, mas pode ser o que mais que pode ser? Pode ser o quê? Solvente, é verdade, né? Pode ser tantas outras coisas. Então, é uma água duvidosa. E a Bíblia fala que existem línguas duvidosas, assim como essa água. A nossa língua, ela além de dirigir e destruir, ela também pode ser duvidosa, incoerente. Com ela, o texto diz, com ela bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Olha que coisa mais duvidosa. Você vê aqui o irmão querido precioso, orando, abençoando, jejuando e fazendo tudo mas com a língua ferina, uma língua perigosa, uma língua venenosa, incoerente. Adoro a Deus, amo a Deus, Deus é meu tudo, mas os filhos de Deus não escapam da minha língua venenosa. Da mesma boca sai bênção e maldição, uma língua duvidosa. Meus irmãos, não pode ser assim. É isso que o Tiago diz para mim e para você. A figueira não pode dar azeitonas, nem a videira figos. Uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E isso eu creio que é um importante alerta para a nossa vida espiritual. Quando eu vivo na igreja, né, vou para a igreja, não falta um culto, não falta uma célula, sou discipulado semanalmente, mas a minha língua é venenosa. Eu sempre tenho algo para criticar, eu sempre tenho algo para falar de alguém, eu sempre tenho um motivo para fazer um comentário ruim, para o que eu penso ruim de alguém contaminar o máximo de pessoas que eu posso. Eu tenho que ter cuidado com isso. Meus irmãos, não pode ser assim. É uma grande alerta se a minha vida espiritual está bem ou não está, a partir do que eu digo. Se eu estou verdadeiramente próxima de Jesus, da minha boca deve sair bênção. A nossa natureza precisa produzir frutos compatíveis com o Deus que eu sirvo. Como é que eu amo a Jesus, eu adoro a Jesus, minha vida é gasta aos pés do Senhor e o que eu produzo, né, o que eu falo, o que sai da minha boca é completamente incoerente com aquilo que eu vivo. Nossa natureza precisa produzir frutos compatíveis. Eu não posso ter uma língua duvidosa, uma língua incoerente, uma língua que um dia eu falo bem e o outro dia eu falo mal. Gente, a Bíblia fala que nós, né, seríamos perfeitos
se assim a gente fizesse. Então, eu não quero que essa palavra seja para você como uma condenação, mas seja para você e para mim como um alerta. Como um alerta que isso é perigoso. Eu tenho que pensar antes de falar, porque o que eu falo pode dar direção, pode dar um destino para a vida de alguém. Então, nós temos que ter essa palavra, que olhar para essa palavra hoje como um alerta, porque a língua pode ser venenosa e também pode ser duvidosa. E a terceira língua que eu quero desejar essa noite para a sua vida é a língua abençoadora. A língua também tem o poder de alimentar. A língua tem o poder de curar. A língua tem o poder de salvar. A nossa boca tem o poder de mudar destinos. Ela pode ser como a figueira ou a videira, dar frutos que deleitam e sustentam. Nossa fala precisa ser medicina para a alma das pessoas. Nossa fala precisa ser esperança. Nossa falar precisa ser uma fonte de esperança, uma fonte de salvação. Eu e você devemos proclamar Cristo, levando salvação e não um veneno que mata. Tiago afirma que só existe um varão perfeito, que é Jesus Cristo. E ele é o nosso modelo. É para ele que nós devemos olhar. É para ele que nós devemos estar conectados para viver realmente essa boca que abençoa. Sua boca, a boca de Jesus, nunca falou engano, nunca falou injustiça, nunca falou maldição. E é para esse lugar que nós devemos caminhar. É nessa direção que eu e você temos que nos mover. Quando alguém ferido se aproximava de Jesus, essa pessoa saía restaurada. Ela era ouvida. E depois da boca do Senhor saía restauração, vida em abundância. E é essa boca que nós temos que ter em Cristo Jesus. Amém, gente? Quando as pessoas saem, como as pessoas saem depois de conversar com você? Mais animadas ou mais desanimadas? Elas saem cheias da vida de Deus ou saem mais destruídas do que quando chegaram? O ambiente melhora ou piora com a sua presença? Quando você chega em um determinado lugar, o que é que você carrega com você? O que é que você libera naquele lugar? Isso é muito importante. Peça a Deus a graça de ser alguém que edifica, que consola, que anima, que traz fôlego de vida para as pessoas e para os ambientes. E para isso, nós precisamos da graça, da misericórdia e do favor de Deus. Então, o que eu preciso que você entenda é que essa é uma área perigosa e que nós precisamos estar atentos e que nós precisamos do Senhor para viver a realidade de uma boca que abençoa. Que nossa língua seja fonte de vida e não instrumento de destruição. E nós precisamos buscar em Deus mansidão, domínio próprio. A gente precisa buscar em Deus o autocontrole para pensar antes de falar, para falar coisas que edificam. Amém, gente? É fácil? E se você é alguém vítima, né, de palavras que marcaram sua vida de forma negativa, eu queria te dizer três verdades sobre a sua vida. Eu quero declarar essa noite. A primeira é que você não é o que os outros dizem que você é. Você não é. Você precisa sair daqui com essa verdade firmada na sua vida. Eu não sou o que dizem, né, ou disseram algum dia que eu sou. A segunda verdade é que você não é o que você pensa que você é. Porque muitas vezes nós pensamos que somos algo que já foi dito para a gente.
já foi dito, de alguma forma você entendeu, ou você começa a pensar de você por um sentimento que você teve. Então, nós não somos o que as pessoas pensam que nós somos e nem somos o que nós mesmos pensamos que nós somos. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que você diz, o que Deus diz que você é. Mas para que você saiba o que Deus diz que você é, você precisa ler a palavra de Deus. Então, nós não podemos ter uma língua venenosa, nem uma língua duvidosa. Nós precisamos ter uma boca que abençoa através da palavra de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu e você precisamos tomar posse dessa verdade para viver realmente aqui na terra, abençoando as pessoas. Você tem valor. Deus te ama. E a minha boca e a sua boca deve ser manancial de bênção para todos que nos cercam. Devemos declarar bênção na vida dos nossos conhecidos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Devemos declarar bênção na vida dos nossos amigos, as pessoas que caminham com a gente. E devemos, essa a gente não pode abrir mão de declarar bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Para você que é mãe, eu queria falar algo especial. Eu vejo muitas mães perdendo tempo na vida, reclamando do marido ou achando que os filhos deveriam ser diferentes. Eu quero te dizer, mãe, nós temos responsabilidade de declarar bênçãos sem medidas na nossa casa. Bênçãos sem medidas na vida do nosso esposo. Bênçãos sem medidas na vida dos nossos filhos. Não vamos perder o nosso tempo reclamando do nosso marido, reclamando dos nossos filhos, buscando um ideal que muitas vezes nem é segundo a palavra de Deus, é segundo uma coisa que eu acho, ou então segundo uma família que eu vi. Nós precisamos declarar a palavra de Deus na nossa casa, sobre a vida do nosso esposo, sobre a vida dos nossos filhos. Lá em Deuteronômio 7, a partir do verso 9, diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Uma palavra maldita, ela alcança até 4 gerações, mas uma que abençoa, ela alcança até 1000 gerações. E é esse lugar que eu e você devemos ocupar. Quando nós entendemos essa verdade, eu e o Anderson, para a nossa vida, nós nos posicionamos e dizemos: diabo, demos um limite para o diabo, daqui para trás, na nossa próxima geração, você não tem poder para tocar. Porque a bênção, eu declaro a partir de hoje, bênção sem medidas. Todos os meus erros cometidos, toda palavra maldita que me controlou foi até aqui. Porque daqui para frente é bênção sem medidas. E é essa postura que eu e você temos que tomar. É nesse lugar que nós devemos nos levantar e declarar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos. Sozinho não conseguimos. Pedimos essa noite a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade sobre nós. Abençoa, Senhor, a nossa vida, a nossa boca. Abençoa, Senhor, a nossa família. Nós queremos essa noite declarar bênção sem medidas nas próximas gerações, a partir do nosso posicionamento. Nesse momento, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos, eu queria que você declarasse
bênçãos na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.